Olá, amigos. O governo do estado do Ceará já baixou outro decreto, né? Os decretos que, segundo o STF, que rasgou a Constituição mais uma vez, deu autonomia aos governadores para agirem como se presidentes da República eleitos fossem, como se pudessem decretar o estado de sítio ou estado de guerra, usurpando do cidadão o direito de ir e vir, usurpando do cidadão o direito de trabalhar, que só poderia ser feito dessa forma, constitucionalmente, pelo presidente da República. Mas o Supremo Tribunal Federal vem aí manchando a sua história, rasgando a Constituição, e deu esses poderes aos governadores e prefeitos. Então agora o povo está colhendo o que plantou nas urnas. O povo está colhendo os governos, de governos estaduais e de prefeituras, que plantaram nas urnas. E, infelizmente, o do estado do Ceará, é isso que estamos vendo aí. Desde repúdio à bandeira nacional, a viaturas de polícia caçando cidadãos, enquanto a bandidagem corre solta. Enquanto os assassinatos já estão chegando a quase 2.000 casos. Mais do que o coronavírus é o coronabala no estado do Ceará. Então, aqui, no artigo 3º do novo decreto, diz o seguinte: permanecerão até determinação em contrário suspensa em todo o território do Estado. 1. Eventos de qualquer natureza, público ou privado, com aglomeração de pessoas. 2. Atividades coletivas em espaços e equipamentos públicos e privados, tais como shows, festas, congressos, reuniões, torneios, jogos, apresentações teatrais, sessões de cinema e comemorações. Aqui no 2, ele só deu uma ênfase no que já falou no 1, proibindo, por exemplo, o Fortal, porque realmente ainda tem gente, na época dessa, falando em Fortal. Na festa da promiscuidade. Na festa onde é homem beijando homem, mulher beijando mulher, não tem ninguém de ninguém, a proliferação de todo tipo de doenças é ali no Fortal. E ainda tem gente querendo ir para o Fortal. Até aí tudo bem proibir o Fortal. Isso não interessa para o povo cearense. O povo cearense quer trabalhar, o povo cearense quer produzir, quer ganhar dinheiro para pagar as suas contas. As empresas precisam abrir, os empresários estão quebrando, outros já quebraram. E os funcionários perdendo emprego, os empregados perdendo emprego, muitos já perderam. No inciso 3 fala: reuniões para quaisquer fins, realizadas em âmbito público ou privado, que ensejam aglomerações. Aqui, ele implicitamente está proibindo aqui a reunião de igrejas. Agora eu quero que vocês vejam lá na frente um ponto bem interessante, que foi considerado pelo governador talvez como atividade essencial, porque foi liberado. Mas reunião na igreja não pode. Isso aqui porque estão escondendo. Os jornais não falam da quantidade de suicídios, da quantidade de depressão, da quantidade de síndrome do pânico durante esta pandemia, durante esta quarentena. No inciso 4 fala: aulas presenciais em estabelecimentos de ensino públicos e privados. Olha, eu gravei um vídeo logo no começo dessa quarentena, me dirigindo aos consumidores de contratos de ensino. Se você é folgado financeiramente, pode pagar à vontade para o seu filho assistir aula em notebook. Não vai lhe fazer falta. E depois você continua pagando normalmente a aula presencial, tem que continuar. Mas você, que está com dinheiro curto, não tem como pagar a aula, paga com sacrifício, e os seus filhos estão nessas aulas aí por notebook, eu já tinha dado um conselho para cancelar o contrato, porque o rendimento é muito baixo. Isso é ensino médio, né, no 2º grau antigo, e na faculdade, funciona. Por quê? Porque o aluno estuda doutrina. O aluno é para ter responsabilidade, para estudar e aprender sozinho. O professor é para tirar só a dúvida. Agora, isso para crianças, ensino fundamental, no primário, não justifica, não aprende nada, certo? Eu tenho acompanhado e tenho visto. Pouquíssimas crianças conseguem se concentrar. Pouquíssimas crianças conseguem ter algum rendimento. Então, vamos lá. 5. Feiras de qualquer natureza. Ele proibiu aqui feiras de qualquer natureza. E aí, proíbem as feirinhas, proíbem as feiras
onde se vende, onde se pai de famílias vendem no café para comprar o almoço, vendem no almoço para comprar a janta. E o governo, a sensibilidade para esse pessoal é zero, porque a única ajuda financeira que a população brasileira teve foi do governo federal. O governo estadual do estado do Ceará não reduziu sequer ICMS. O governo estadual do estado do Ceará não reduziu sequer ICMS sobre combustível. Não reduziu sequer o IPVA. Sequer parcelou de uma maneira maior. Está se lixando para a população. Certo? Então vamos aqui para outro artigo que nos interessa. Aqui fala da proibição de uso de praias, praças, espaços de uso coletivo público, ou seja, o direito de ir e vir totalmente rasgado, certo? A Constituição Federal rasgada pelo STF e pelos governadores de estado, aqui no caso do estado do Ceará. Aqui no artigo 4º, eu quero só lembrar que o ar da praia é o melhor ar para quem está com algum problema pulmonar. É indicado pelos médicos, tá ok? Artigo 4º. As pessoas enquadradas no grupo de risco Covid-19 se sujeitarão a um dever especial de proteção, não podendo circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, exceto com o uso obrigatório de máscara para algum dos seguintes propósitos. Aqui está um absurdo. Isso aqui não teve nem na época do AI-5. Isso aqui não teve nem na época da chamada ditadura militar. Se você é uma pessoa que porta alguma doença, se você é uma pessoa independente da idade que porta alguma doença, o governador do estado do Ceará está lhe proibindo de sair de casa. O governador do estado do Ceará está simplesmente lhe tirando o direito de ir e vir, dizendo qual é a situação que você vai poder andar. Inciso 1, deslocamento para aquisição de bens e serviços de farmácia, supermercados e outros estabelecimentos que forneçam itens essenciais à subsistência. Inciso 2, deslocamento por motivo de saúde, designadamente para obter assistência em hospital, clínica, posto de saúde, outro estabelecimento do mesmo gênero. Inciso 3, deslocamento das agências bancárias similares. 4, deslocamento para as outras atividades de natureza análoga, ou por outros motivos de força maior, necessidade, impreterível, desde que devidamente justificados. Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo não se aplica aos agentes públicos, profissionais de saúde, de qualquer outro setor cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia Covid-19. Aí quer dizer que uma pessoa que é dessas outras profissões, se tiver diabetes, pressão alta, lúpus, qualquer outra doença pré-existente, aí pronto, aí esse não tem risco de vida não, é? Isso aqui só demonstra a falta de critério científico para um decreto desse. Artigo 5º. Fica estabelecido o dever geral de permanência domiciliar, consistente na vedação à circulação de pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas, equiparados a vias públicas, ressalvados os casos de extrema necessidade que envolvam, aqui ele está falando de qualquer cidadão comum. Qualquer cidadão comum está no dever geral de permanência domiciliar. Ei, você está em prisão domiciliar. Se você continuar aceitando caladinho, daqui a pouco vem a tornozeleira. Tá certo? Para você ser monitorado, porque já está sendo por celular. Tá certo? Prisão domiciliar para o cidadão comum, para o cidadão de bem. É isso que o nosso governo, que não cuida do coronabala, está fazendo aí, com a desculpa do coronavírus. Quais são as exceções para o cidadão poder sair de casa? 1. Deslocamento à unidade de saúde para atendimento médico. 2. Deslocamento para fim de assistência veterinária. 3. Deslocamento para atividade ou estabelecimento liberados. 4. Circulação para entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco. 5. Deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional. Você pode sempre comprar uma caneta, né? Se tiver que escrever. 6. O deslocamento a qualquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso da necessidade de atendimento presencial ou de cumprimento de intimação administrativa ou judicial. 7. Deslocamento de estabelecimento que prestem serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação.
8, o deslocamento para serviço de entregas. 9, o deslocamento para exercício de missão institucional, de interesse público, buscando atender a determinação de autoridade pública. 10, a circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, crianças, portadores de deficiência, necessidade especial. 11, deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma da legislação, permanecem em funcionamento, exclusivamente para serviço de entrega. 12, o trânsito para a prestação de serviço assistencial à população social mais vulnerável. Totalmente subjetivo. Deslocamento em razão de atividade advocatícia, quando necessária a presença do advogado para a prática de ato ou cumprimento de diligência, necessárias à preservação da vida ou de interesse de seus clientes, vedado qualquer tipo de atendimento presencial em escritório, mesmo com hora marcada, sendo assegurada a comunicação presencial com clientes que estejam presos. Aqui o governador está rasgando a Constituição mais uma vez, e está rasgando a lei constitucional, que é o Estatuto da Advocacia, uma lei federal constitucional. Ei, governador, lê o artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça, tá certo? Mas, infelizmente, nós não estamos tendo uma defesa. A advocacia cearense está abandonada, certo? Outros setores foram liberados para trabalhar, mas a advocacia foi abandonada. Talvez, sabe por quê? Porque o advogado, na verdade, é aquele que luta pelo direito do povo. O advogado, na verdade, é aquele que é promotor de justiça. Quem promove a justiça é o advogado, quando é procurado pelo seu cliente e entra com processo contra arbítrios como esse. Você rasgou a Constituição aqui, o artigo 133. O livre exercício da profissão, da lei federal, e o artigo 133 da Constituição Federal. Inciso 14, deslocamento para outras atividades de natureza análoga, por outros motivos de força maior, necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. Parágrafo único. Para a circulação excepcional autorizada na forma do caput, preste atenção, deste artigo, deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita, demonstrando o enquadramento da situação específica na exceção informada, admitidos outros meios idôneos de prova. Ei, você separado por barreira policial, que devia estar procurando bandido, traficante, assaltante, estuprador, estelionatário, assaltante, homicida, que estão agindo livremente no Ceará pacífico do governador. Essas viaturas estão em barreiras paradas, historiando o cidadão comum. Sabe para quê? O cara baixa o vidro e ele pergunta: qual o seu itinerário, para onde você está indo? Não é da sua conta, meu amigo, para onde eu estou indo. Não é da sua conta. Onde já se viu isso? Para um cidadão perguntar qual é o seu itinerário, para onde você está indo? Não é da sua conta. Para onde eu vou, para onde eu deixei de ir. Artigo 6º. Fica proibida a circulação de pessoas em espaços públicos e privados, tais como os praça, calçadão, admitida apenas circulação em caso de deslocamento para atividades liberadas. Rasgando a Constituição. Então, aqui, isso aqui foi possível por causa desse nosso STF aí. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil daqui para frente. Tá certo? E ainda foi aqui decretado isolamento rígido no município de Acaraú, Camusim, Caucaia, Itapipoca, Itarena, Maracanaú e Sobral. Certo? E agora vamos ver aqui algo muito interessante. Muito interessante. No artigo 9º fala da proteção individual, né, dever individual de uso de máscara de proteção facial. Você está obrigado a usar máscara que o governador quer. Tá certo? Pode ser industrial ou caseira, por todas as pessoas que forem sair das suas residências, em especial quando uso de transporte público. Aqui é que está o problema. Para todas as pessoas quando forem sair da sua residência. Governador, deixa eu lhe dar aqui a mesma aula que eu dei para um agente público lá de Pernambuco. Se você está dentro do seu carro, você não está pondo em risco a vida de ninguém. Você não é obrigado a usar máscara, trancar dentro do seu próprio carro, não. Se você está em uma rua que não tem ninguém na rua, só tem você, você não é obrigado a usar máscara, não. Toda lei com caráter penal tem um bem jurídico tutelado. Um cidadão só pode ter a incidência da punição sobre ele se ele estiver, ao menos, ferindo ou pondo em risco de ferir o bem jurídico tutelado.
Qual é a intenção do bem jurídico tutelado aqui? A incolumidade pública, a saúde pública. Para estar ferindo a saúde pública, teria que estar contaminado do coronavírus e teria que estar no local com várias pessoas para ser exigido o uso de máscara. Tá certo? Se você sair sem máscara na rua, num local deserto, ou dentro do seu próprio carro, ninguém pode chegar para querer lhe multar, ou ninguém pode chegar para querer lhe imputar o uso da máscara. Isso é direito penal básico, direito constitucional básico. Qualquer aluno do curso de direito, aí que já tenha feito direito constitucional, já vai saber o que é isso. Bom? Aqui diz que a inobservância do dispositivo disposto neste artigo impedirá o ingresso em transporte público individual ou coletivo, bem como estabelecimento que estejam funcionando. Para entrar em transporte público individual ou coletivo, eu fico até calado. Quem usar máscara, use. Se acha que diminui alguma infecção, alguma coisa, use. Agora, querer obrigar o cidadão a ficar 24 horas de máscara faz mal para o pulmão, ele fica respirando monóxido de carbono, dá tontura. Tá certo? A pessoa fica com a sua imunidade baixa. Se pegar o coronavírus, está mais suscetível de morrer. Então, andar com a máscara em local público que tem gente, tudo bem. Agora, querer obrigar o cidadão a usar máscara em local deserto, em rua que não tem ninguém, ou então dentro do próprio carro, com vidro trancado, ainda mais, é um absurdo. Não existe. E aí ele vem falar aqui de uma liberação responsável da atividade. Vamos ver. A partir do dia 1º, amanhã, segunda-feira, serão liberados na forma da condição do anexo 2 do decreto seguinte atividade. Olha o que, vai poder funcionar a partir de segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Indústria química e correlatos, indústria de artigos de couro, calçados, indústria metalmecânica e afins, saneamento e reciclagem, energia, indústria têxteis de roupas, indústria de comunicação, publicidade, editoração, indústria de serviços de apoio, indústria de artigos do lar, indústria de agropecuária, indústria de imóveis, de madeira, indústria de tecnologia de informação, logística e transporte, indústria automotiva. Inciso 2, cadeia de construção civil e da saúde. Construção civil pode trabalhar. Prédios com vários operários e tem que trabalhar mesmo, esse pessoal está morrendo de fome. Podem trabalhar, mas no escritório de advocacia não pode. A grande maioria do escritório de advocacia tem 2, 3 funcionários. O governador não conhece a realidade do Estado. Eu não sei que equipe é essa que o senhor tem, que desconhece, que a grande maioria do escritório de advocacias tem 1, 2, 3, no muito 4 pessoas trabalhando. Um ínfimo número de escritórios tem acima de 6, 7 pessoas. Vamos ver o que mais. Inciso 2, né, a cadeia de construção civil e de saúde. Agora o 3 é interessante. Esportes relacionados aos treinos de atletas dos clubes de futebol, participantes da final do campeonato cearense. Ei, você que é trabalhador de salão, de cabeleireiro, você que é barbeiro, trabalha em salão de beleza, manicure, milhares de profissionais em todo o estado que tiveram no decreto presidencial colocados como essenciais. Que aqui o desembargador Jucide Peixoto do Amaral teve a coragem de dar a liminar para que funcionasse contra esse decreto absurdo, decreto passado. Mas de maneira misteriosa e rápida, em 24 horas ou menos, o STF derrubou essa liminar dada aqui pelo tribunal, pelo desembargador pelo desembargador Jucide Peixoto do Amaral. Que absurdo, né? O STF trabalha muito rápido quando recebe algum telefonema de alguém, só pode. Porque eu advogo há quase 15 anos. E eu não vejo essa celeridade. Eu não vejo essa rapidez. Tem processo nenhum. Tem processo lá há 40 anos que não andam. Só que aqui o governador está considerando que os jogadores de futebol, porque um treino de time de futebol não tem menos de 15 pessoas, 20 ou 30. No mínimo. Um salão de beleza atendendo de forma organizada vai atender quando é um salão 2 pessoas por vez.
Um escritório de advocacia vai atender um cliente, é um por vez. É um advogado e um cliente, numa distância segura. Mas futebol pode. Agora eu quero te convidar a raciocinar. Sabe quando foi que descobriram que futebol era interessante para a política? Foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na Copa de 38, ele teve a grande sacada de ir bater foto antes da seleção viajar com o craque da seleção. A filha de Getúlio Vargas foi nomeada madrinha da seleção brasileira. Ele se deixou fotografar e sair na mídia. Ele foi ver a seleção embarcar. A seleção naquela Copa só perdeu na semifinal para a Itália. E Getúlio Vargas colocou no seu diário, deixou registrado, que a perda daquele jogo, daquela Copa, daquela taça do mundo para a Itália, gerou uma comoção no país, como se tivesse ocorrido uma tragédia, como essa do coronavírus agora. Para você ver que ele sacou a ligação que poderia ter, o vínculo entre política e futebol. E daí não parou mais. Em 1969, o presidente do Brasil era o general Médici. O Pelé fez o seu 1000º gol em 69, um ano antes de ir para a Copa do Mundo de 70, onde teve o tricampeonato. Quando o Pelé fez seu 1000º gol, foi convidado aí ao Palácio do Planalto, cobertura nacional do Pelé, o craque da seleção, do futebol, subindo a rampa do Palácio do Planalto e tirando fotos com o presidente. E o presidente apoiando a seleção. Apoiou a seleção de uma forma fantástica, mas sempre usando a imagem da seleção brasileira junto. O Brasil foi e ganhou o tricampeonato. Não se admirem se quando voltar o campeonato cearense, o governador do estado e o prefeito estiverem assistindo o jogo. Não se admirem se quando voltar a paixão do povo pelo futebol, o fanatismo pelo futebol, não estiverem no estádio o governador e o prefeito, tirando foto com os jogadores, mostrando o jogo. Isso é um absurdo. Liberar treino de jogo de futebol e não liberar escritório de advocacia, não liberar salão de beleza. Ah, não é essencial não. Não é essencial porque não é você que vive da profissão. É essencial para centenas, para milhares de barbeiros, cabeleireiros, manicures, que vivem daquilo ali, que estão sem ter como comprar comida para a família, sem ter como pagar a conta de energia, sem ter como pagar o financiamento da moto que fez, do carro que fez, sem ter como pagar o aluguel de casa. Que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. E vem falar de abertura de forma responsável. Sem falar na total insegurança, sem falar nos hospitais que não foram construídos, porque se tivessem sido construídos hospitais com os milhões que gastaram fazendo puxadinho, esses hospitais ficariam para sempre a serviço da população. Câmara dos Vereadores calada, prefeito investigado pela Polícia Federal e governador baixando decretos ainda, rasgando a Constituição, mas com apoio do STF. Com apoio do Supremo Tribunal Federal, para a nossa vergonha, enquanto juristas. É isso que está acontecendo. O que nos cabe, clamar a Deus, orar. O que nos cabe, vai ter eleição esse ano ainda, sabia? Para prefeito e vereador. Que tal mostrar que não concordamos com nada disso nas urnas? Esse ano ainda. E na eleição para governador nem se fala, né? Então está aí, é o que mais importante nesse decreto. Certo? É o mais importante, tem outros detalhes aí, para o vídeo não ficar muito longo, você pode aí ler. E ele sempre falando aqui no decreto que é de forma técnica e responsável.
Eu queria muito entender quem são esses técnicos que consideraram treino de jogo de futebol mais importante que a atividade advocatícia. Treino de jogo de futebol mais importante que os salões, os cabeleireiros e as manicures que estão aí passando fome e que podem trabalhar assim, de uma forma responsável e de uma forma a não haver nenhuma contaminação de coronavírus. Eu queria saber quem são esses técnicos que consideraram jogo de futebol mais importante do que trabalho de trabalhadores que ganham diariamente o sustento, o pão. Aqui nada contra o jogador de futebol, nada contra o time de futebol. Mas, convenhamos, não estão acima das outras profissões no sentido de essenciais. Não mesmo. São totalmente dispensáveis em um momento como este. Fica a reflexão. Deus te abençoe a tua família. Que o Senhor repreenda o coronavírus na vida daqueles todos que o temem e o buscam de todo o coração e entendimento.